Registrar momentos especiais sempre foi uma das fixações do homem, desde a antiguidade. E cá entre nós, nada melhor do que a fotografia para isso. O primeiro rascunho que se tem dela surgiu por volta de 350 a.C., quando o filósofo grego Aristóteles criou uma câmera escura que permitia visualizar eclipses solares sem prejudicar os olhos. Já a primeira impressão fotográfica só foi, digamos, batida em 1826, um borrão impresso em uma chapa de alumínio. Logo, o processo foi aprimorado por um francês, Louis Daguerre, autor de uma engenhoca que em 1839 veio parar no Brasil. E pelas mãos de ninguém mais, ninguém menos que Dom Pedro II, um apaixonado por fotografia e difusor por aqui do que logo se transformaria em arte. Mas um problema: a tal engenhoca não fazia cópias. Isso só foi resolvido em 1841, dessa vez por um inglês, que conseguiu transferir imagens para folhas de papel. 3 anos depois, foi publicado o primeiro livro com fotografias. E a partir de então, as investigações se concentraram em conseguir um papel suficientemente sensível para imprimir negativos, até a descoberta da celulóide. E em 1888, a Revolução. George Eastman, fundador da Kodak, criou aquele filme enrolado no carretel que a gente levava para revelar, revolucionando e, acima de tudo, popularizando a fotografia em todo o mundo. Outro avanço à altura, só quase um século depois, com a fotografia digital, que logo viraria uma febre. O tempo passou, as fotografias digitais se tornaram mais precisas e, quando menos se esperava, vem a Digipix e lança a EcoPix, o processo de fotografia ecológica. Tudo a ver com esse nosso momento de maior consciência ambiental. O processo EcoPix é amigo da natureza porque imprime a fotografia e não a revela, como no modo tradicional. O que isso significa? Que ela não leva química, não produz dejetos líquidos, nem usa metal pesado, tipo a prata, que polui o meio ambiente. E os processos são os mais modernos do mundo, perfeitos para produção em grande escala e sempre com alta qualidade. Para imprimir, reduz a quantidade de papel e o consumo de energia, sem desperdícios. A tinta é eletrônica, desenvolvida para um processo digital de alta performance. Claro, também sem substâncias agressivas à natureza. E tem mais. As fotos saem em papel especial, importado e de altíssima qualidade, produzido por uma das melhores e mais premiadas empresas de papel para impressão digital do mundo. Pois é, e o resultado a gente logo vê. Um papel com mais brilho e consistência, sem falar nas cores, bem mais vivas. Aposto que Aristóteles ficaria de queixo caído, não é não? Quer continuar tendo a natureza ao fundo das suas fotos? Então ajude a preservá-la com EcoPix.
Bom dia, quarto ano! Bom estar com vocês mais uma segunda-feira. Que Deus nos abençoe abundantemente em nome de Jesus, né? E nos guarde também. Galera, na nossa última aula nós fizemos o nosso legal e inestimável pau de chuva. E hoje... aliás, na aula passada também a gente já adiantou aí a pesquisa de Sebastião Salgado, que quem não me enviou, por favor, já pode enviar. E aí nós vamos iniciar hoje o nosso capítulo 11, a unidade 11, que vai falar sobre fotografia e recortes do mundo. Então vamos lá. O que quer dizer esse recortes do mundo? Porque pelo olhar do fotógrafo, a câmera, né, ela vai registrar o olhar do fotógrafo. Né? Chega até a ser poético. Aquilo que o fotógrafo quer mostrar, aquilo que o fotógrafo reparou através da sua câmera. Como nós vimos também na animação inicial, quando a câmera da menininha quebra, a câmera acaba achando um novo jeito de enviar a imagem para ela, né? Então, é exatamente isso. A fotografia, por esses olhares que nós vamos conhecer hoje, né, são os recortes do mundo. Já estudamos um pouquinho, se eu não me engano, já foi no início do ano passado, como diz também no outro vídeo, o início aí da fotografia, né, Aristóteles, Joseph Niepce, não existe assim um único inventor da fotografia. O trabalho de um foi juntando com o do outro e foi assim, digamos, um trabalho em equipe, a invenção da fotografia, não é? E é muito interessante isso porque um foi complementando a pesquisa do outro. Acho que poucas coisas da história da humanidade foi tão assim contínua como a história da fotografia. E o grande X também que eu gostaria que vocês grifassem é o seguinte: antes da fotografia, isso já foi lá o início do século XIX, a única maneira, né, de se registrar a imagem de alguém era através do pintor, do artista, do desenhista que ia lá, a pessoa ficava parada 500.000 horas, né? E o cara lá ia pintando a pessoa, retratando ela através da pintura. Com a chegada da fotografia, esses artistas tiveram que se reinventar, porque a fotografia era instantânea, era só ficar ali um pouquinho, pá, e estava feito, não é? E aí nasceu também, nessa mesma época, o movimento impressionista, que são aqueles pintores que desenham pegando, né, a luz do momento, exatamente do momento que está sendo registrada aquela pintura. Mas isso é assunto para depois. Eu só estou dando aqui para vocês o apanhado geral, não é? A fotografia, hoje a gente nem vai focar muito na história da fotografia. Hoje nós vamos focar mais nesses recortes do mundo mesmo. Mas eu não poderia entrar nesse assunto sem mencionar pelo menos o mínimo, né, dessa história. Até porque depois vocês vão pesquisar, enfim, a gente não vai ficar devendo nada, certo? Vamos começar então. Vamos lá. Põe aí na página 90, né? E aí vai iniciar aí, eu vou ler com vocês e vocês vão acompanhando a leitura, fazendo a leitura junto comigo, tá certo? Página 90, a fotografia e o olhar. E aí já iniciamos aí com o fotógrafo pegando uma vista maravilhosa, né? E já temos aí uma outra fotografia da cidade de Hong Kong, da China, de um outro ângulo aí bem interessante também, tá? A fotografia revela a maneira como olhamos o mundo, pois cada um de nós tem um jeito único de perceber e observar as coisas. Por meio da fotografia, podemos mostrar para outras pessoas como enxergamos a vida. Você sabia que a fotografia não foi criada por uma única pessoa, mas é fruto da pesquisa de invenções e experiências que tiveram início muito antes da primeira impressão fotográfica?
Em 1826, o inventor francês Joseph Niepce, tá, gente? Conseguiu fazer a primeira impressão fotográfica. Hoje, a fotografia se popularizou por meio das máquinas digitais e dos celulares, tornando-se uma forma de registro usada por milhões de pessoas em todo o mundo. Por meio da fotografia, podemos experimentar formas diferentes de olhar para nós mesmos, para o outro e para o mundo. Observe como o fotógrafo buscou um ângulo diferente para olhar a cidade de Hong Kong. A fotografia nos possibilita investigar as coisas, buscando maneiras diversas para observá-las. Vamos experimentar? Bom, embaixo aí também dessa página tem um Quer Saber Mais, que é sobre o Instituto Moreira Salles. É uma instituição cultural brasileira, né, que tem um acervo fantástico de fotografia, e aqueles que gostam do assunto e quiserem ir além, podem acessar, fiquem à vontade, é maravilhoso o material que tem aí neste instituto, certo? E aí, minha gente, como diz aqui na página de vocês, a página 90, como a tia já tinha falado anteriormente, né, a fotografia nasceu resultante de estudo de vários cientistas, digamos assim, tá? Um foi complementando a pesquisa do outro, por isso que não existe um nome do inventor da fotografia. Cada um fez a sua contribuição ao longo até ela chegar aos nossos celulares hoje, né? Mas o que mais interessante aqui nessa página é o seguinte: a fotografia, ela revela mesmo a maneira que nós olhamos o mundo. Eu posso tirar uma foto agora e ver uma situação que vocês não vão perceber. Se vocês também perceberam e tiveram um olhar mais crítico, depois voltem lá e olhem as exposições aí do que eu coloquei de algumas fotos do Sebastião Salgado e do Henri. O Henri Cartier-Bresson, um fotógrafo francês. O Henri, ele tem um olhar mais investigativo, mais repórter, tá? Mais jornalístico. Já o Salgado, o Sebastião Salgado, ele tem um olhar mais de contemplação. Ele é como se ele quisesse que a gente parasse, olhasse aquela imagem e aprendesse algo com aquela imagem, né? É diferente o olhar tanto do Henri e tanto do Sebastião Salgado. E é exatamente esse olhar que eu quero que vocês se liguem e prestem atenção. Assim também como aquela máquina inicial da animação quebrou e teve que se reinventar, teve que transformar a maneira dela tirar a foto para que a menina percebesse que a máquina ainda tinha utilidade, não é? Ela ressignificou aquela fotografia. Através de várias nuances, ela montou um mosaico, né, da menina. Então, é isso que eu quero que vocês fixem, que cada fotógrafo, até mesmo nós amadores, capturamos uma imagem com uma intenção, com um objetivo, tá certo? Até aí ficamos claros, certo? Coloca aí o livro de vocês, por gentileza, na página 91. E aqui a gente já inicia a página 91 com uma fotografia da trave de futebol do pátio de uma escola. Olha que olhar diferente para essa trave, não é? E aí, a proposta aqui, tanto embaixo da trave como no Arte em Casa, era fazer o seguinte: tirar algumas fotos da escola de lugares assim que ninguém nunca observou, né? De lugares que tá lá todo dia, mas poxa, ninguém teve aquela ideia de fotografar aquele ângulo, aquele momento, enfim. Teríamos que fazer essas fotografias na escola e depois embaixo tá pedindo para fazermos o mesmo em nossas casas, que a gente tire algumas fotos, né, de lugares interessantes, de flash, vamos supor, a cadeira, enfim, aquilo que você quiser retratar, e o seu olhar vai contar muito, né? O que você quer mostrar? Você quer dar um ângulo diferente? Você quer dar, entendeu como é que é a situação aí?
Só que, infelizmente, nós não estamos na escola, né? Nós estamos aí em casa. Mas isso não vai ser impedimento para que façamos a nossa atividade. Porque mesmo em casa você vai cumprir a sua atividade. Porque eu vou pedir que você tire 4 fotos. Essas 4 fotos vão ser da seguinte maneira: 2 vão ser preto e branco e 2 vão ser coloridas, certo? E aí pode ser de um objeto, pode ser de um animal, pode ser de as pessoas que fazem parte da sua família, pode ser, enfim, de algum ângulo diferente da sua casa, pode ser da fachada, não sei, a sua criatividade é que vai dizer, mas eu vou querer 4, certo? 2 preto e branco e 2 coloridas. Além dessa atividade, você também fará atividade semelhante à que a máquina fotográfica da animação inicial fez. Você vai escolher uma imagem, vai fazer o quê? Vai fazer pedacinhos dela e vai montar um mosaico lá no seu caderno para ficar aquele efeito mesmo, como se tivesse sido quebrado, né? Igual a máquina fez lá na parede, você vai construir uma imagem desse jeito no seu caderno de artes, ok? Pode ser uma imagem do seu livro do ano passado, pode ser uma imagem de revista, pode ser uma imagem impressa, não sei. Você cria aí, você vê aí uma imagem, ok? E faça aquela mesma construção que a máquina fez na parede para mostrar a menina a foto dela, certo? Eu vou deixar escrito aqui o que eu vou querer desta aula, as fotos e essa imagem que vai ser aí uma colagem, né, minha gente? É tipo um quebra-cabeça que vocês vão criar aí para fazer esse mosaico, tá certo? Grande beijo e até daqui a pouco no nosso grupo de estudos, certo?